Boa noite, irmãos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Quero dar boas-vindas para todos, todas que estão já chegando agora. Esse é um momento que Deus reservou para nós, que o Senhor separou para que juntos nós viéssemos adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo e assim aprender um pouco mais da sua santa e infalível palavra. Antes eu quero também agradecer o Daniel. O Daniel está conosco hoje, está nos dando aí um apoio, está nos dando um auxílio, e eu quero aproveitar também e pedir para que os irmãos analisem e vejam se o áudio está saindo assim de forma correta, de forma sensata, se está dando para os irmãos me compreender, tá bom? Já estou vendo aqui que tem 3 irmãos que estão presentes, Deus abençoe. 4. Os irmãos estão me ouvindo bem? Dá para os irmãos dar esse retorno, por gentileza? Só me responder se está dando aí para ouvir perfeitamente aí o que nós estamos falando aqui, tá bom? Bom, eu acredito que sim, viu? Pronto, a irmã Miriam acabou de me dar a confirmação aqui, falando que o áudio está sendo audível, então está pertinente e dá para nós prosseguirmos. Amados irmãos, hoje nós vamos bater um papo, nós vamos dialogar sobre casamento. Então eu quero convidar os irmãos a orar comigo nesse momento, fechar seus olhos. Eu vou pedir a colaboração e a ajuda dos irmãos, porque estou um pouco resfriado, estou com o nariz um pouco entupido. Então nós vamos trabalhando de forma lenta, de forma gradual, mas em nome de Jesus nós vamos chegar lá, tá? Então vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti. Nós queremos louvá-lo, queremos engrandecê-lo. Ó Deus, Tu és o único Deus e não há outro Deus além de Ti. Eu agradeço ao Senhor pela vida da minha família, pela vida da minha namorada, pela vida da minha igreja, pela vida dos meus irmãos em Cristo, pela vida dos meus amigos. Ó Senhor, cuide de todos, que o Senhor possa efetuar grandes milagres, que o Senhor possa restaurar casamentos, restituir os nossos sonhos, nos trazer esperança, nos trazer um regozijo. Alegre, ó Deus, os nossos corações e nos dê forças para nós prosseguirmos, para nós continuarmos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós temos falado aqui nos nossos encontros mensais. Nós estamos abordando agora essa temática incrível, essa temática valiosa e extremamente importante, que diz respeito acerca do casamento. E penso eu que esse assunto é extremamente necessário, extremamente pertinente nos dias atuais. Vivemos em um tempo, estamos vivenciando uma realidade onde as pessoas estão se divorciando, os casais estão rompendo os seus laços, a sua comunhão, os casais estão rompendo a sua intimidade, o seu casamento,
e seguindo cada um à mercê dos seus próprios interesses, dos seus próprios sonhos, dos seus próprios desejos. Estamos vivendo em um tempo em que dentro de um casamento dificilmente nós encontramos a palavra nós. O que ouvimos com muita regularidade e até mesmo com muita repetição é o eu. É eu que posso, é eu que consigo. Isso demonstra um individualismo, isso demonstra um egoísmo, e casamento não é bem assim. Casamento não é dessa forma. Conviver com pessoas, conviver com gente é extremamente difícil. Se relacionar com o próximo não é algo simples. No entanto, tem pessoas que optam, tem pessoas que preferem um cachorro do que um companheiro ou uma companheira. Tem pessoas que adotam um cachorro e a transforma ou o transforma em um filho, em uma filha. E vou além ainda, tem pessoas que preferem cachorro e ainda colocam o nome de gente nesse cachorro e trata o cachorro como gente. Dorme com o cachorro, sai com o cachorro, trata o cachorro como que se fosse um filho, trata o cachorro como que se fosse uma filha, trata o cachorro, trata o gato, trata o animal doméstico como que se fossem membros da sua família. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vamos perceber que a Bíblia descortina essa visão, essa perspectiva e mostra para nós um olhar da valorização do ser humano. Eu quero iniciar aqui trabalhando com os irmãos o texto de Gênesis, capítulo 1. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu acho interessante e extremamente importante nós apontarmos aqui algo que a Bíblia nos traz, que é o seguinte: antes de tudo, antes de qualquer criação, antes de qualquer estabelecimento, Deus cria os céus e depois a terra. Sendo assim, antes de tudo vem o céu. Depois é que vai aparecer as coisas da terra. As coisas da terra acabam sendo secundárias na visão de Deus. Na minha concepção, esse é um princípio que nós precisamos aplicar nos nossos relacionamentos. Seja em relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, relacionamentos ligados à família, a amigos, pais, é nós percebermos, acatarmos a orientação de Deus e entender que, antes de tudo, vem o céu. Depois é que nós pensamos nas coisas da terra. Não adianta nós ficarmos presos às coisas da terra, sendo que Gênesis capítulo 1, versículo 1, Moisés já está nos ensinando e já está falando que antes de qualquer coisa
seja extremamente importante, fundamental, nós pensarmos dessa forma. Antes de tudo, vem o céu. Depois, nós discutimos, dialogamos com coisas relacionadas à terra. E quando nós prosseguimos em Gênesis, capítulo de número 1, e nós vamos chegar no versículo de número 3, a Bíblia vai dizer assim, ó: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O que eu percebo aqui é que, antes de tudo, antes de qualquer fundamentação, antes de qualquer ato de Deus em criar vida, em criar animais, em criar até mesmo o ser humano, Deus ilumina. Primeiro, Deus nos mostra que a prioridade é o céu, e quando nós avançamos no versículo de número 3, nós vemos que antes de tudo, Deus ilumina. E eu acho isso extremamente válido, eu acho isso extremamente louvável, pois no casamento, na vida conjugal, precisamos estar claro, estar cientes, enxergar a realidade. Nós precisamos estar claros sobre quem é e o que é que nós, com quem nós estamos nos envolvendo, onde nós estamos pisando. Isso tem que ficar claro para nós e para os nossos corações. Nós temos que entender que se envolver com determinada pessoa, consequentemente, vai acarretar sobre mim isso e aquilo. É ter clarificação, é ter compreensão da sua atual realidade e saber quem de fato você é e quem é o outro que você está se envolvendo. Olhar para ele, olhar para ela com um olhar de realidade, não de fantasia. Esse é o princípio que Gênesis nos ensina. Gênesis nos ensina que antes de nós fazermos qualquer coisa, nós temos que entender que primeiro vem os céus, depois vem a terra. Gênesis também vai nos ensinar que antes de qualquer criação, antes de qualquer ato criador de Deus em relação à vida vegetal, em relação à vida animal, em relação à vida do ser humano em si, Deus nos ilumina. Por quê? Porque Deus quer que nós venhamos ficar cientes da atual realidade. E prosseguindo um pouco à frente, nós vamos chegar no versículo de número 10, e aqui eu vou encontrar mais uma lição muito importante para nós aplicarmos na nossa relação conjugal. Em Gênesis capítulo 1, versículo 10 fala: e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Ou seja, tudo o que Deus criou foi para viver com longevidade. Deus criou, Deus sustentou, Deus desenvolveu para que tudo que Ele fez nós pudéssemos usar, nós pudéssemos usufruir com longevidade. Um tempo longínquo, um tempo
para sempre. Porém, não é essa a realidade dos nossos casamentos hoje em dia. Não é isso o que nós contemplamos na vida conjugal. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que tudo é descartável. As pessoas estão se relacionando, as pessoas estão se atirando em um casamento, mas esse casamento está sendo muito simplório para ele ou para ela. E não é esse o propósito de Deus. Deus nos ensinou aqui que o objetivo é a longevidade. O objetivo é que nós vivêssemos com ou em um tempo longínquo. Porém, não é isso que acontece na vida 2. Hoje os casamentos estão sendo rasgados, os casamentos estão sendo triturados, as pessoas se relacionam e daqui 5 anos, 3 anos, quando você a reencontra ou quando você o reencontra, já está solteiro, já está tendo uma vida sozinho, uma vida sozinha, porque a relação conjugal não deu certo. E Gênesis 1:10 está nos mostrando que o que Deus fez, o que Deus realiza, é para viver com longevidade. É interessante que assim, isso é um princípio da natureza, pois existe mais búfalos do que leão. Eu não sei se isso é do conhecimento dos irmãos, mas dentro da natureza existe mais búfalos do que leão. O leão se alimenta do búfalo. Agora imaginemos que fosse ao contrário. Imaginemos que houvesse mais leão e menos búfalo. O que é que aconteceria? Fatalmente, os leões iriam atacar o ser humano, os leões iriam atacar as pessoas, mas não, Deus não fez dessa forma. Deus instituiu, Deus fundou, Deus criou mais búfalos do que leão, para nos ensinar, para nos mostrar o princípio da longevidade, para nos ensinar o princípio da durabilidade. Coisa essa que nós precisamos praticar no nosso casamento, na nossa relação conjugal, na nossa vida a dois. Então, Gênesis nos traz aí lições belas, lições lindas, que vão fazer com que o nosso casamento, que vão fazer com que a nossa relação conjugal, vão fazer com que a vida a dois se torne melhor. E aí nós vamos chegar em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, vai mostrar a criação do homem e da mulher. E vai dizer assim, ó: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No ato criador de Deus, durante esses dias que Gênesis vai nos apresentar, Deus nos ensinou que antes de tudo vem o céu, antes de tudo vem a iluminação. Deus nos ensinou que as nossas relações, os nossos casamentos têm que ser petrificados, têm que ser enraizados em Cristo, tem que ter um tempo longínquo, tem que ter uma durabilidade. E agora em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, nós vemos que Deus cria o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É interessante
existe uma separação, não existe um olhar divino onde enxerga o homem em uma perspectiva de superioridade. Não. Gênesis 1:27 mostra que os dois são iguais. Só que o que me chama a atenção é que, assim, embora eles sejam iguais, eles também são completamente diferentes. E isso se expande e isso se amplia para todas as áreas. Seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional, seja no aspecto até mesmo, de repente, espiritual. Eles são iguais ao olhar de Deus, mas são completamente diferentes. O homem é mais desligado, mulher já é mais ativa, mulher já é mais agitada. Homem não, homem dependendo também do homem, porque tem homens que só por Deus, tem homens também que só Jesus Cristo na causa, né? Deve estar dando risada aqui, irmãos. Tem homens, irmãos, que olha, são verdadeiras crianças, sabe? São bebês. Mas estou falando de homem de Deus, irmão em Cristo, pessoa madura na fé. Não tem como. Ele é diferente dela e ela é diferente dele. E aí é que está a beleza do casamento. Aí é que está a roda, a silhueta da grandeza do casamento. Porque nessa diferença, um complementa o outro. Nessa diferença, um tampa as brechas do outro. Embora eles sejam iguais, no olhar criativo de Deus, no olhar criador, na perspectiva de criação, teologicamente, eles têm o mesmo valor para com Deus. Só que, no dia a dia, nos aspectos emocionais, físicos, espirituais, são completamente diferentes. E aí, isso é extremamente interessante, porque é dessa forma que eles se entrelaçam. É dessa forma que eles, se ajuntam. E assim eles se completam. É assim, é dessa forma. Os irmãos me conhecem. Eu namoro a Carla. E a minha namorada está me assistindo. Um beijo para você, tá bom, Carla? Deus te abençoe. Minha joia. E a Carla, ela é extremamente calma. A Carla, ela é muito quieta, a Carla é muito reservada. Eu não, eu já sou mais agitado. Eu já chego, já me envolvo com as pessoas, já começo a conversar, já começo a dialogar e tal. A Carla não, a Carla já é mais retraída. Agora pensem comigo, irmãos e irmãs. Já pensou se tanto eu como a Carla fôssemos pessoas tímidas, retraídas, pessoas que não se envolvessem? Como é que seria? Aí está a roda assim, de pessoas conversando, eu e a Carla, um olhando para a cara do outro, ninguém ia conversar, ninguém ia se relacionar. Ou ao contrário, já pensou se a Carla tivesse a mesma agitação, a mesma euforia que eu tenho? Não ia dar certo. Nós dois íamos assim movimentar, iríamos sacudir as estruturas dos relacionamentos. É essa a grandeza, é essa a beleza, é essa a lógica divina do casamento. Deus nos fez completamente diferentes para que, por meio dessas diferenças, nós viéssemos nos
complementar. Por meio dessas diferenças, nós viéssemos completar-nos um ao outro. Portanto, aprenda a conhecer o seu parceiro, aprenda a conhecer a sua parceira antes de se casar. E quando nós formos tomar essa atitude, dar esse passo, tenha em mente que antes de tudo vem o céu, antes de tudo Deus nos ilumina, antes de tudo Deus nos ensina que o que nós fazemos na relação conjugal, na vida a dois, é para ser longínquo, é para ter durabilidade. E aí Deus criou Adão e Eva, colocou-os no jardim do Éden, mas algo muito triste vai acontecer. E a Bíblia vai falar que ambos estavam nus. Enquanto eles estavam sem roupa, ambos eram íntimos. Enquanto ambos não pecou contra Deus, ambos tinham acesso um para com o outro. A nudez era pura, a nudez era cristalina. Entretanto, a história vai nos apontar que quando houve o pecado, quando eles consomem o ato de comer um fruto proibido, eles passam a usar roupas. E eles passam a usar roupas para se esconder um do outro. Eles passam a usar roupa para se isolar um do outro. E é isso que acontece nos nossos dias atuais. Pois tem muitos maridos, tem muitas esposas que se escondem. Usam uma máscara para se esconder da atual realidade. E quando você não tem intimidade, quando você não tem uma boa aproximação, consequentemente, agrava-se ao seu relacionamento sérios problemas, sérios conflitos, sérias dificuldades. E um outro aspecto interessante, e aí nós vamos avançar um pouco lá para Gênesis, capítulo de número 9, e nós vamos chegar no versículo de número 22, é que mesmo quando ela ou ele tenta viver uma intimidade para com o seu familiar, para com o seu próximo, nós espalhamos coisas que não deveríamos espalhar. Eu vou explicar isso melhor. Em Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 22, diz assim, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Nós estamos tão acostumados com roupas, nós estamos tão acostumados com máscaras, que quando a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso cônjuge decide abrir mão dessa roupa, dessa vestimenta, para ter um momento de intimidade para contigo, nós não sabemos nos comportar. Porque o pecado está enraizado em nossos corações e nós achamos que nudez é pecado.
nós invertemos os valores. Nós invertemos os ensinamentos. E aí nós compartilhamos, nós divulgamos, nós falamos o que não deveríamos falar, nós agimos, fazemos coisas que nós não deveríamos fazer, e as consequências vêm ao encontro da nossa vida, as consequências vêm ao encontro do nosso relacionamento, as consequências vêm ao encontro do nosso casamento. Nós estamos tão acostumados com máscara, com vestimenta, com roupas, em linhas gerais, resumindo, nós estamos tão acostumados com o pecado, que quando alguém aparece para nós de forma pura, nós não sabemos como reagir. E falhamos, pecamos, machucamos o outro, machucamos a outra. É muito triste, irmãos, mas tem irmãos, tem irmãs que não sabem como tratar o seu cônjuge. Tem homens que não levam a sua esposa para jantar. Tem homens que não convida a sua companheira para comer um pastel no domingo na feira. E não é porque ele não tem dinheiro, porque o que é um pastel? É algo com valor básico. Mas é a falta de atitude, é a falta de comprometimento, é a falta de compromisso. E aí vai empurrando o casamento, e as pessoas hoje, elas estão vivendo de forma tão infeliz, e essa infelicidade que está arraigada, essa infelicidade que está penetrada em nossos corações, faz com que nós não venhamos fazer nada para mudar essa situação. E aí nós vivemos seguindo a orientação pastoral, a orientação episcopal, que diz assim: até que a morte nos separe. É só a morte mesmo para separá-los. Mas dentro de casa, vocês já estão rompidos. Dentro de casa, essa divisão já é visível. E é interessante, irmãos, porque isso traz um agravamento tão sério. Essa situação é tão complicada, de modo que os jovens de hoje em dia não estão querendo se casar. Os jovens de hoje em dia não estão querendo mais ter um matrimônio. Por quê? Porque eles mesmos não acreditam mais na beleza do casamento. E não acreditam por quê? Porque nós que somos mais velhos, nós que já estamos casados, éramos para nós darmos o exemplo, mas nós não damos. Casamento, irmãos, casamento. Eu ouvi essa ilustração do pastor Cláudio Duarte. Ele fala muitas coisas que, enfim, muitas coisas assim inapropriadas, mas ele acertou essa. Na minha opinião, eu acho que ele acertou. E eu achei muito interessante. Casamento é quando dois planetas se chocam. Sabe, quando dois planetas se chocam, então o homem poderia representar a Terra e a mulher poderia representar Marte. A mulher poderia representar Plutão, Júpiter, sei lá. Casamento é isso. Casamento é quando os dois se chocam. E essa fusão, essa junção faz com que o outro se adeque. Isso faz com que o outro obrigatoriamente passe a conviver em uma outra realidade, em uma outra visão de mundo, em um outro contexto. Imaginem, nós estamos aqui no Brasil. Nós estamos no Brasil, está fazendo um calor enorme,
Mas, se nós sairmos daqui e irmos lá para a Rússia, por exemplo, o tempo já é outro. Já é um frio alarmante, já é uma outra realidade. Só que precisamos nós nos adequar. E casamento é isso, casamento é esse choque, casamento é esse conflito de duas personalidades, é esse conflito de duas visões. E obviamente que diante desse conflito, diante desse encaixe, porque ambos são diferentes, eu mostrei isso agora há pouco, diante desse conflito, da diferença, é que nascem os conflitos, é que nascem as discórdias, é que nascem as confusões. E às vezes, irmãos, nós não estamos casados com a pessoa errada. Na maioria das vezes, as nossas atitudes é que estão sendo erradas com a pessoa certa. Não é a pessoa que é errada, são as nossas atitudes, são as nossas falas, são os nossos posicionamentos, são os nossos pensamentos que nós fazemos, que nós impomos sobre a pessoa certa, sobre a pessoa que Deus colocou em nossas vidas. E esse conflito, esse choque, essa divergência faz com que as pessoas brigam. E às vezes, irmãos, as pessoas brigam e nem elas sabem qual é o motivo. Nem elas. Por quê? Porque quando você tem esse encontro, onde um representa a terra, você vai ter uma coalizão, você vai ter um choque cultural, você vai ter um choque religioso, você vai ter um choque emocional, você vai ter um choque intelectual. Irmãos, cada pessoa tem uma cultura diferente. Cada pessoa tem uma perspectiva de vida diferente. E sabe o que é interessante disso tudo? É que não existe quem está certo e quem está errado. Não tem como. O Daniel está aqui comigo, irmãos. O Daniel é casado com a Eva. Mas eu tenho certeza, né, Dani, que assim, pode brigar com qualquer coisa. Só no ato de dormir, só no ato de dormir, no ato de dormir. Você, meu irmão que é casado, você, minha irmã que é casada, sabe bem o que eu estou falando. Vocês vão dormir juntos, estão casados. Aí na hora que vai dormir juntos, um tem o costume de dormir com a luz acesa e o outro tem o costume de dormir com a luz apagada. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Ninguém. Um tem costume de dormir com a janela aberta. O outro tem costume de dormir com a janela fechada. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Ninguém. Um tem o costume de dormir mais cedo. Um tem o costume de dormir por volta das 10 horas da noite. O outro tem o costume de dormir mais tarde, de madrugada, 1h da manhã, meia-noite. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Só no ato de dormir, irmãos. Na hora que você vai dormir, um tem o costume de dormir com coberta, mesmo que esteja calor. O outro tem o costume de dormir sem coberta. Quem está certo? Quem está errado? Não tem. Maneiras, hábitos, pensamento, posicionamento, tudo isso gera conflito. Tudo isso gera atrito. E é interessante, irmãos, que nessa silhueta, nessa lógica do casamento, nessa lógica da vida 2, não existe, principalmente aqui nesse exemplo que eu dei para os irmãos, não existe
nem sequer a mínima possibilidade de nós afirmarmos categoricamente quem está certo e quem está errado. Não tem como. Está errado aquele que não interage? Não, não está errado. Está errado então aquele que se envolve, aquele que conversa mais? Também não está errado. O que nós precisamos aprender, o que precisamos desenvolver na nossa vida é abaixar a guarda e procurar constantemente o diálogo, procurar constantemente a conversa, para que assim essa diferença, para que assim essas lacunas sejam fechadas um pelo outro. É como se fosse um quebra-cabeça e tem um vazio ali, tem um ali que tem que deixar algo faltando. Pois bem, é você, meu irmão, é você, minha irmã, que vai completar essa lacuna. Agora, se nós ficarmos brigando, se nós ficarmos discutindo, se nós ficarmos entrando em atrito direto, nós não teremos êxito, nós não teremos resultados, consequentemente, nós teremos a possibilidade de perdermos o nosso casamento. E é por isso que tem aí um monte de divórcios, é por isso que tem um monte de crente que não está bem no seu casamento. Por quê? Porque não dialoga, não conversa, não se relaciona, e aí choques, conflitos surgem a todo tempo, surgem a todo instante, e por falta de maturidade, por falta de sabedoria, nós não conseguimos lidar com essa questão, e aí machucamos o companheiro, machucamos a nossa esposa, e nós vamos vivendo dessa forma. São pessoas imaturas, são irmãos que de repente não têm uma experiência cristã, enfim, várias situações. Eu encontrei a semana passada, não foi aqui na igreja não, mas um casal que teve uma pequena discussão, algo simples, irmãos, só porque a mulher queria fazer o curso, e o marido achou por bem que não era bom ela fazer o curso. E aí eles têm as razões deles, eles têm os motivos dele. Esse irmão, esse rapaz, queria se divorciar da sua companheira, da sua esposa, só porque ela queria fazer um curso e estava em desacordo com ele, não estava na visão dele. Irmãos, essa é a nossa realidade. Que em nome de Jesus Cristo nós venhamos aprender a baixar a guarda, que nós venhamos aprender a ter sapiência, sabedoria, para lidar com toda essa situação, com todos esses conflitos, com todos esses choques, sem machucar o nosso irmão, sem machucar a nossa companheira, sem machucar o nosso esposo, sem machucar o nosso marido. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu vou abrir agora esse momento para que os irmãos façam as suas perguntas, para que os irmãos tragam alguma contribuição, alguma colaboração, queira apontar algo que venha agregar na nossa fala, nesse conhecimento, nessa linha que nós estamos seguindo. Esse é o Fala Pastor, nós estamos na edição 10 e ainda faltam mais 2 esse ano. Os irmãos têm a oportunidade de apresentar a sua perspectiva, de apresentar o seu ponto de vista e assim nós dialogarmos, debatermos um pouco sobre casamento. Eu vou beber uma água e os irmãos que quiserem perguntar algo têm a oportunidade de colocar aqui nos comentários. Eu estou com o meu celular aqui ligado, conectado, e nós estamos aqui atentos à fala dos nossos irmãos.
A irmã Renilda, ela nos saúda com a boa noite para todos os amados irmãos e amigos da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. O Jarson fala, que está ouvindo bem. Deus abençoe, Jarson. Irmã Jo, nossa querida irmã Jo, nos traz aí a paz do Senhor Jesus. A irmã Dulce nos saluda também com a graça e a paz. A irmã Maria Inês glorifica a Deus. A irmã Ivone, nossa querida irmã Ivone, Deus abençoe, nos dá aí a boa noite. A irmã Ilane nos traz a palavra de amém aí. Enfim, esse foi o nosso Fala Pastor, esse foi o nosso momento juntos, onde nós usufruímos, onde nós desfrutamos de mais uma porção, de mais uma minúcia da palavra do nosso Deus. Então, nós encerramos falando a fala da nossa querida irmã Elane. Amém. Amém. Glórias seja dada ao nosso Deus. E que em nome de Cristo Jesus, os irmãos repensem, os irmãos se diagnostiquem, os irmãos olhem para si e vejam se estão sendo bons esposos, boas esposas, e corrijam se for necessário. Não é pecado, não é errado mudar, não é errado retornar. Errado é continuar da forma que está, do jeito que está, e os problemas vão aumentando, os problemas vão aparecendo, e aí nós vamos jogando para debaixo do tapete, e vai chegar uma hora, irmãos, que vai explodir. Vai chegar uma hora que isso vai cair. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor. Queremos, ó Pai, te louvar, queremos bendizer o teu nome. Nós sabemos, ó Pai, que os dias são maus. Nós sabemos, ó Deus, que as dificuldades são enormes. A nossa vida conjugal é extremamente difícil diante de tantos conflitos, diante de tanto estresse, diante de tantas agressões físicas, verbais. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajude, ó Deus, as nossas irmãs, ajude os nossos irmãos, para que nós venhamos ter sabedoria no ato de falar, no ato de agir, entender e acatar a palavra do Senhor, onde a tua palavra nos ensina que existe um tempo para falar e também existe um tempo para nós ficarmos quietos. Que o silêncio, ó Senhor, venha ao encontro dos nossos casamentos, venha ao encontro das famílias da Segunda Igreja Batista de Guaianazes, como estratégia do Senhor para desviar o furor. Que o silêncio venha a aparecer no momento da intriga, no momento da confusão, para que os ânimos se acalmem, para que a raiva seja extinta, e assim, ó Deus, tudo possa ser conciliado, tudo possa ser encaixado, e o nome do Senhor ser glorificado. Obrigado a Deus por tudo, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe meus irmãos, uma ótima noite em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, Dani, novamente, tá bom? Pode fechar aí, Dani, fique à vontade.